O que realmente une as pessoas? O que faz as pessoas viverem em comunhão? As culturas, os mesmos gostos, a mesma etnia, a mesma condição social? Ou existe algo mais profundo que nos faz viver em comunhão? Nós buscamos pertencimento, nós buscamos viver, entre aspas, dentro de uma tribo ou de um grupo onde a gente se sente pertencente. Ok, mas será que são coisas que nos tornam pertencente ou é uma pessoa? 1 João 1:3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia traz a comunhão dizendo que é uma pessoa. João, ele está dizendo, se vocês querem ter comunhão comigo e com os outros apóstolos, então vocês vão precisar ter comunhão com Deus, porque é com Ele que temos comunhão. Então, a dinâmica de comunhão com outros crentes, com outras pessoas, essa dinâmica é associada a Cristo. O fundamento é Cristo. Então, quando as pessoas se reúnem só por interesses, né, humanos ou culturais ou pessoais, esse é um jeito humano, um jeito comum, né? Mas aquilo que é excelente, quando se trata de igreja, quando se trata de povo de Deus, quando se trata de comunhão, o ponto de partida é Cristo. Quando as pessoas que usam o nome de Cristo tomam as suas decisões baseadas na raça, na cultura ou qualquer outro critério, essa comunhão é interrompida. Mas a comunhão entre os cristãos tem que começar com o que temos em comum. E o que temos em comum é Cristo. Se você estivermos comprometidos com Cristo, nós vamos ter intimidade um com o outro, nós vamos conseguir ser igreja. O nosso compromisso com Cristo é o ponto de partida da comunhão. Tentar edificar a comunhão sobre qualquer outra base é começar no lugar errado, e talvez seja por isso que a nossa comunhão ela é finita, ou ela é interrompida, porque a base não é Cristo. Na segunda carta aos Coríntios 6:14, a Bíblia fala sobre julgo desigual, né? A luz e as trevas não têm nada em comum. Então não tem como ter comunhão se Jesus não for a base, se essa comunhão não começa em Jesus. O encontro que deixa Jesus Cristo de fora não é uma comunhão cristã, é uma reunião social, né? Não há nada de errado em reunião social, apenas o nome deve ser uma festa, um encontro para lanchar, um jantar, mas não é uma comunhão, porque para ser uma comunhão, Jesus Cristo tem que aparecer. Se uma conversa Jesus não aparece, aparece o nome de pessoas, aparece outras referências, então isso é só uma reunião, mas não é uma koinonia, não é uma comunhão bíblica. Quando nós, Igreja de Jesus, estamos em comunhão com Cristo, nós transbordamos na vida dos outros, né? Então, nossa comunhão horizontal é a extensão, ou seja, é o que faz com que haja a comunhão vertical. A nossa comunhão com Jesus nos faz transbordar em comunhão com o outro. Isso significa que se o nosso relacionamento com Deus não se manifestar em preocupação com o povo de Deus, então a gente não é tão íntimo de Deus assim. Se a nossa comunhão com Deus não produz uma intimidade com Ele que se estenda a outros crentes, então nós não somos espirituais como a gente imagina. Se um crente vem à igreja toda semana, entende a palavra, mas ninguém se beneficia daquilo que Jesus está fazendo na vida dele, ele é um santo carnal, ou seja, ele não mantém a comunhão. Então, 1 João 4:20 diz: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão,
é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como ele pode amar a Deus a quem nunca viu? Se houver uma falha com a sua comunhão com Cristo, haverá uma falha na dinâmica de comunhão com os outros. Se você para de ter comunhão com Cristo, é lindo ver que Jesus, sendo Deus, ele se preocupava muito com a comunhão dele com o Pai. Ele era Deus em carne, mas ele sabia que ele precisava de uma comunhão íntima com o Pai para agir de maneira adequada com as pessoas. Então, muitos de nós, a gente deseja levar uma vida cristã vitoriosa com base na união, mas sem desenvolver comunhão. Sabe quando você quer tentar ter um casamento feliz, mas você não desenvolve um relacionamento, não desenvolve, não tem um crescimento? Então, se a única maneira de você se relacionar com Deus se baseia no que aconteceu no dia em que você o aceitou como seu Salvador, se você está contando esse dia para manter-se perto do céu, você está fadado a uma comunhão realmente derrotada, porque a comunhão exige intimidade. É assim no casamento. O casamento não é baseado no amor do dia que você começou a gostar daquela pessoa, mas precisa ser uma coisa diária. Isso vai desenvolver uma intimidade que vai aproximar você. Um dos motivos que as pessoas desistem da vida cristã é porque essas pessoas não têm reservas de alegria para viverem no momento de dificuldade, de provação. São pessoas que extraem toda a sua alegria das circunstâncias. Então, essas pessoas não têm comunhão com Deus. Então, a sua reserva espiritual é pequena. O pecado, ele interrompe a nossa comunhão com Deus. E quando a nossa comunhão com Deus é interrompida, a nossa comunhão com o outro também é. Pastora, mas eu e meu irmão temos opiniões diferentes, é difícil a gente ter comunhão. E aí, o que acontece? Se você tem um ponto de vista e eu tenho o meu, nós precisamos permitir que a luz de Deus ilumine essa questão. O certo e o errado se tornarão evidentes. E a luz de Deus é a sua palavra revelada, né? Por isso, a gente precisa incluir a palavra de Deus, né? Para sermos governados por essa palavra. Considerando que não há treva nenhuma em Deus, não podemos andar nas trevas se temos comunhão com Ele. Né? E não tem como andar nas trevas se temos comunhão com Deus e com os irmãos. Se a gente persiste no pecado, então a gente perde a luz. E se a gente perde a luz, a gente perde a intimidade e a gente começa a viver no pecado. A gente também perde a comunhão com os santos. Crentes que não têm comunhão com Deus não têm nada a oferecer ao outro. Não tem como ter uma comunhão com o outro, porque não tem comunhão com Deus. Eu já vou domingo na igreja, eu tenho comunhão com Deus. Ok, se você vai no domingo, mas você não tem comunhão com o outro, você não alcança o objetivo principal de ser igreja, né? Nós só vamos alcançar esse objetivo por causa dos relacionamentos que nós formamos e que continua na segunda e na terça, ali no meio daqueles grupos de pessoas, essa comunhão que é gerada e faz com que a gente ame outras pessoas, porque nós temos um propósito em comum, nós temos Cristo, Ele é a comunhão. Quando nós temos comunhão, nós abraçamos, nós abençoamos, nós socorremos aquela pessoa que está doente, nós oramos, nós socorremos aquela mãe que é solteira, nós socorremos aquela pessoa que ficou enferma. Gente, está tão difícil hoje. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo praticar a comunhão. O sermão de domingo não pode fazer isso, um coral sozinho não pode fazer isso, mas quando nós temos comunhão com o corpo, nós conseguimos fazer com que isso aconteça. Romanos 12:15 diz: alegrai com os que se alegram e chorar com os que choram. Em outras palavras, nós não podemos deixar que alguém viva sozinho.
Não tem como um pastor, um líder fazer isso, mas se todos nós abraçarmos uma pessoa, se a gente está cheios da comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, nós vamos ter comunhão com o outro, nós vamos ter comunhão com o corpo e nós vamos fazer com que todas as pessoas vivam em coinonia. Você está ocupado demais com seu próprio mundo para pensar na coinonia, para pensar na comunhão? A verdade é que nós estamos muito preocupados conosco e quanto mais nós nos preocupamos conosco, menos a gente se preocupa com Deus e menos a gente se preocupa com o outro. Quanto mais a gente trabalha de domingo a domingo, menos tempo a gente tem de ir para a igreja, menos tempo de comunhão com Deus, menos tempo de comunhão com o outro. Que o Espírito Santo nos desperte para essa comunhão com Ele e com a sua igreja. Deus te abençoe.